como que as redes sociais podem interferir aí, né, na estratégia, na melhoria dos negócios, né, para elas crescerem, né? E essa é a primeira. Peraí, vamos nelas aqui primeiro. Então, essa primeira que nós estamos colocando, né? Como podem interferir? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: o que eu quero comunicar e para quem. Então, se eu não definir muito claramente, e isso aí é um erro também nosso, nós comentamos aqui sobre a questão de contratar uma empresa, um profissional de marketing, mas nós temos que entender o seguinte: nós trabalhamos no nosso universo e eles não trabalham no nosso universo. Então, um dos equívocos grandes, né, que a maioria dos colegas cometem muitas vezes, e por isso que você vê um monte de escritório fazendo marketing para outro escritório, né, ou seja, fazendo, você faz publicidade para outro contador, para o seu concorrente. Então, você alimenta o seu concorrente de informações, você gasta dinheiro, estuda, se debruça, paga uma agência, um design para ele criar um post que, na verdade, a única pessoa interessada é o seu concorrente principal, ou seja, não faz o menor sentido. Mas, o que nós temos que pensar, então? Cara, o que eu quero comunicar? O que é interessante e para quem? Ah, Daniel, mas eu preciso mostrar para a minha empresa que a minha empresa é atualizada. Então, se sai situações sobre o mundo contábil, sobre a demanda tributária, mas eu quero mostrar que a minha empresa está constantemente atualizada. Ok, faz todo sentido? Faz. Quem acompanha as suas redes? Porque aí a gente tem que pensar o seguinte: quem é o cliente? O cliente não é outro contador. O cliente é o empresário. Então, eu tenho que falar, como a Carla colocou muito bem, eu vou falar sobre situações que podem impactar os negócios, o custo, aquele segmento onde eu trabalho, porque alguém vai me procurar e vai falar assim: opa, eu vi que você falou sobre isso nessa postagem, queria conversar com você. E ali entra a minha postura ativa de vender aquele trabalho que eu faço. Então, a primeira coisa importante é entender assim, para quem eu estou falando. Em segundo lugar, o que eu quero falar? E começar a entender que nós temos que entender assim quem é o meu cliente, quem é o perfil que eu pretendo alcançar. E aí o grande problema também, né, de muitos colegas aí é porque todo mundo é um cliente. Não, não é todo mundo que é um cliente. No seu porte você tem que entender assim: olha, eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou mais, ou eu vou até aqui, daqui para baixo eu não quero mais. E nós temos que entender que existe um perfil de público para assim: olha, essa é a minha fatia de mercado onde eu estou brigando, então é o mercado dentro do mercado, e é aqui que eu vou brigar, e é aqui que eu vou postar, eu vou falar sobre aquilo que é interessante. Então, o impacto das redes ele é fundamental, mas eu tenho que entender que ele é apenas uma isca. Ele tem que ser alguma coisa para gerar algum tipo de reação, algum tipo de interesse, e que, se possível, essas pessoas entrarem em contato comigo, ok. A grande questão é que se eu fizer isso várias vezes, e sobre vários temas, e esse cara vai pesquisar lá, ele vai começar a ver o seguinte: cara, eu coloco isso aqui e sai lá, Daniel Fernandes. Pesquisa sobre um determinado ponto, cara, esse cara tá lá botando outra postagem. Tá lá um vídeo do cara falando sobre isso. Tá lá, esse cara deve ser bom naquilo que ele faz. Então, naturalmente, as pessoas vão te procurar porque você é uma pessoa que se posiciona constantemente. Essa é uma estratégia. Ah, eu vou falar alguma coisa que é um trabalho que eu faço que é muito exclusivo, é diferente da maioria. E aí, vale a dica aqui importante, tá, Carla? A gente vender serviço contábil pela internet, eu digo para vocês assim, que é bem pouco provável. Não estou dizendo que é impossível. Mas vamos colocar assim, o trabalho mais tradicional, mais rotineiro, né, comum de escritórios contábeis. Cara, quantos empresários vão entrar numa rede social e vão contratar você porque você colocou um conteúdo ali interessante? E talvez o conteúdo que você falou, por mais interessante que ele seja, nós não somos mais a Vila do Smurfs, né? Então tem um monte de contadores. Então, assim, dificilmente o cara vai te achar diferente, porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você começa a fazer trabalhos mais específicos, né? Ah, eu faço auditorias para determinado segmento, eu faço consultoria para determinado segmento, eu faço planejamento tributário, eu atendo empresas do segmento X, aí eu começo a me diferenciar e aquele cara está buscando aquilo ali um pouco mais segmentado. Então, eu estou falando para aquele público. Lembra que eu falei para você? Eu tenho que direcionar quem é o cliente que eu quero chegar. E aí a coisa começou a fazer um pouco mais de sentido. Aí sim existe uma chance.